Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes de As Cuecas ao Sol, da Regina Rodrigues Sirvent, né? E a fonte é uma tradução portuguesa da Suma de Letras. A gente acompanha a Rita, uma jovem catalã. A vida dela, assim, parece que está prestes a virar de cabeça para baixo. Ela acabou de chumbar numa disciplina de inglês, que era crucial na faculdade, e isso meio que bagunça os planos de verão e, sei lá, talvez até o futuro dela. Exato. E, olha, esses excertos iniciais já dão um retrato muito vivo dela, sabe? Da personalidade, das relações e desse caminho bem inesperado que ela tá para seguir. A nossa ideia aqui é desvendar essas camadas iniciais da narrativa, né? Explorar os temas que começam a surgir e tentar entender o que faz essa história ser tão cativante. Tudo isso só com o material que a gente tem em mãos. Ok, então vamos lá, vamos desvendar isso. A gente começa com a Rita encarando a realidade, né? Não terminou a licenciatura por causa do inglês, uma língua que ela estuda desde os 8 anos. E o jeito que ela descreve a professora, a Susan, e a frustração com o exame já mostra um humor meio peculiar, vocês não acham? Quase um escudo. Acho sim. Essa mistura é chave, sabe? Ela fala de vazio existencial a sério. É pesado, mas logo em seguida vem a esperança toda focada no namorado. Bem, sim, tenho amanhã e toda a eternidade com o Gonçalo. Isso é muito da juventude, né? Esse balanço entre o drama acadêmico, que parece o fim do mundo, e a intensidade das relações pessoais. O foco muda rápido. Totalmente. E a forma como ela lida, mesmo quando conversa com a amiga Astrid, faz piadas sobre Yorkshire, sobre o Gil e Gil, mostra uma resiliência, claro, mas talvez uma certa negação, uma dificuldade de encarar o tamanho do problema. É mais fácil rir. Pode ser uma forma de defesa, né? E ao mesmo tempo tem uma consciência de si mesma muito forte ali. A descrição que ela faz do próprio corpo no início, forte e sem curvas, o cabelo, os pelos, mesmo indo receber a má notícia, ela repara no reflexo. Sugere alguém que está, assim, muito atento à própria imagem, talvez como um ponto de controle no meio do caos. Falando em controle ou na falta dele, as relações parecem ser o centro do universo da Rita nesses primeiros momentos. O Gonçalo não é só um namorado, né? É quase, sei lá, uma obsessão inicial. A contagem regressiva para ver ele. Sim, e as memórias que ela descreve, Prado Nevado, cama numa gruta, a música, tudo muito intenso, muito idealizado, talvez. Parece que sim. E aí vem aquele episódio em Gerona, a insegurança dela quando aparece a Sônia, a tal amiga de infância dele. Ah, esse momento é tenso. Muito. A descrição da Sônia, tão cool que de repente me sinto como se estivesse usando o vestido dos domingos da Antônia. Dá pra sentir o desconforto dela. E aquele jantar no Le Bistrot. Algo acontece ali. A gente não sabe exatamente o que pelos certos, mas a nódoa de fricandô e a dor que a deixa sem fôlego. São imagens fortes, né? Sugerem um momento de virada bem doloroso. Um choque de realidade, talvez, naquela relação tão idealizada. Exatamente. E é interessante ver o contraste disso com a família. Os pais, bom, lamentam a oportunidade perdida no verão, mas parecem apoiá-la de um jeito prático. Mas a avó, que figura! A avó, ela surpreende, né? No começo parece a avó típica, preocupada com a comida, com a tristeza da neta. Mas aí vem aquele discurso no terraço. Aquilo é potente. É um ponto de viragem na história, com certeza. É aí que a coisa fica mesmo interessante, eu acho. A avó manda, tens de agarrar na tua vida, devorá-la. E não vais conseguir isso aqui sentada no terraço, a ver como secam as cuecas ao sol. Uau! Que frase. É um chamado à ação muito direto. E vindo dela, que antes estava cantarolando o rádio teletaxi, o impacto é enorme. Rejeita totalmente a passividade. Precisamente. E essa imagem, As Cuecas ao Sol, que dá o título ao livro, ganha uma força tremenda ali. Vira um símbolo. O símbolo da vida rotineira, da espera, em oposição à necessidade de agir, de devorar a vida. E talvez seja essa chacoalhada da avó que abre espaço na cabeça da Rita
para aceitar a ideia maluca da Astrid. Que chega no momento de dupla vulnerabilidade, né? O chumbo e o coração partido pelo Gonçal. Aí a Astrid sugere: vai para os Estados Unidos no meu lugar, se au pair. E a Rita? Aceita, quase sem piscar. Sem nem entender direito o que é ser au pair, achando que são 2 meses e na verdade é 1 ano. Hilário e trágico ao mesmo tempo. A confissão dela sobre o bolo de marihuana explica a confusão, claro. É um detalhe cômico, mas que também mostra o estado de espírito dela, né? Totalmente desnorteada. É uma decisão tomada no impulso, no meio do caos. E isso torna a virada ainda mais radical. A vida dela sai completamente dos trilhos planejados. Não foi bem uma escolha, foi mais uma reação em cadeia. Exato. E aí começa a nova fase. Estados Unidos, primeiro impacto de Nova York, os táxis amarelos, o Empire State, aquele deslumbramento inicial. Mas o mergulho de verdade é em Atlanta, na casa da família Bucklands. E que família, hein? Que contraste com a realidade dela. Um contraste gigantesco. Os Bucklands são, assim, outro mundo. Intelectualizados, super focados. O pai, Fulbright, com aquela camiseta irônica, não só sou perfeito, como também sou americano. A mãe, Honey, médica, pesquisadora de vacinas. E as crianças superdotadas, Axel, Eva, Binnie. É um ambiente que intimida, né? A regra de não ver TV, as conversas que ela não acompanha. Ela tenta dizer que entende 80% de inglês e só pesca Hakuna Matata. É muito bom. E a pergunta sobre Hobbes ou Rousseau, coitada da Rita, é um choque cultural imediato e ao mesmo tempo muito engraçado para quem lê. Sim, ela se sente totalmente um peixe fora d'água ali, inadequada. Gera humor, claro, mas também expõe a vulnerabilidade dela, o tamanho do desafio. E a adaptação vira o foco naturalmente. Os desafios do dia a dia de au pair. Levar as crianças para 1000 atividades. Piano, violino, chinês, álgebra. Imagina a logística e a pressão por performance naquela casa. Exato. E lidar com a inteligência deles, né? O Axel corrigindo a pronúncia dela, ou chamando ela de Harry, peluda, coitada. Um trocadilho infeliz com a Shiny Daniela, a au pair anterior. Essas gafes culturais são constantes. Como quando ela se perde, quase vai parar no Alabama. Isso é muito Rita. Ou a descoberta das buscas do Fulbright no computador. Federico Chitawas e Machu Picchu. Hilário. É ótimo, porque humaniza o Fulbright, né? Mostra um lado inesperado por trás daquela fachada de perfeição. Quebra um pouco a imagem. Totalmente. Esses detalhes cômicos não são só pra rir. Eles revelam as rachaduras na superfície, tornam os personagens mais reais, mais complexos. Mas, e isso é importante, a adaptação não é só dificuldade e comédia. Começam a surgir umas conexões bem significativas para ela. Verdade. A amizade com a Six, que ela conhece em Little Five Point, parece que elas se entendem logo de cara, 2 almas meio deslocadas, talvez. Pode ser. E a festa onde ela conhece a Rachel. Aquilo parece abrir uma porta para ela explorar a própria sexualidade de um jeito novo. Sim, uma descoberta importante. E tem a professora de escrita, a Roberta. Alguém que parece enxergar um talento ali e incentiva a Rita a levar a sério. E não podemos esquecer o vizinho, né? O John Lapton. Misterioso, charmoso, herdeiro da Coca-Cola. Um elemento de romance ou mistério ali. É verdade. Essas novas relações são um contraponto importante à família Buckland e ao choque inicial. São espaços onde a Rita começa a se encontrar, a ter apoio, a descobrir outras partes dela mesma. Mostra que a experiência nos Estados Unidos, apesar de caótica, está abrindo caminhos inesperados para o crescimento dela. E esse crescimento aparece até nas pequenas coisas, né? Como finalmente conseguir pedir aquele café super complicado no Starbucks sem errar. O frappuccino mocha light descafeinado sem lactose com uma chuva de caramelo. Esse mesmo. Parece bobagem, mas é uma vitória simbólica, né? Superar a barreira da língua, da cultura. Mostra que ela está começando a, sei lá, pegar o jeito da coisa. Olhando para esses trechos todos, a gente vê uma trajetória clara. A Rita que chega nos Estados Unidos já é diferente daquela que estava arrasada pelo chumbo e pelo Gonçal. Ela continua tropeçando, claro. Comete erros, alguns são hilários, tipo o incidente na igreja com o porco de pênis extensível. Meu Deus, essa parte. Outros mais sérios, como deixar as crianças verem o Jerry Springer
e levar aquela bronca da Honey. O legal é ver como ela começa a lidar com as situações. Por exemplo, a conversa com a Eva sobre futebol. A Rita incentiva a menina a seguir a paixão dela, mesmo com toda a pressão acadêmica da família. Isso mostra uma maturidade nova, uma empatia. Exatamente. Os temas que a gente viu lá no começo, encontrar um caminho, identidade, resiliência, eles se aprofundam, ganham novas camadas. A adaptação cultural vira o palco onde tudo isso é testado. A escrita surge como uma possível vocação, a sexualidade é explorada e as conexões humanas, as inesperadas, se mostram essenciais. E a gente volta sempre para aquela imagem forte, as cuecas ao sol. O discurso da avó parece ecoar o tempo todo na experiência americana da Rita. Ela definitivamente não está mais sentada no terraço vendo a vida passar. Ela foi jogada no meio do furacão, obrigada a devorar a vida de um jeito que ela nunca imaginou. Sem dúvida. Ser au pair, por mais estranho e desconfortável que seja no início, é a forma dela de agarrar a vida naquele momento. O título resume essa escolha: passividade ou ação, observar a vida secar no varal ou mergulhar nela. Mesmo sem saber nadar direito. A jornada dela é aprender a nadar nessas águas desconhecidas. Isso. Então, o que esses trechos de As Cuecas ao Sol nos mostram é um vislumbre muito rico de uma história cheia de vida, de humor e com uma profundidade surpreendente sobre esse processo meio caótico que é crescer e achar seu lugar. E a Rita é muito real, né? Nas falhas, nas inseguranças, nas pequenas e grandes vitórias. É fácil a gente se identificar com essa jornada, mesmo sendo tão particular. Concordo plenamente. A narrativa parece ter esse equilíbrio ótimo entre o humor que brota das situações e da própria visão da Rita e momentos de emoção genuína. Toca em temas universais: perda, autodescoberta, amizade, o peso das nossas raízes e das nossas escolhas. A escrita parece capturar essa fase da vida com uma honestidade refrescante e muita, muita graça. E fica a reflexão, né? Depois de analisar esses pedaços da história. Quantas vezes um desvio inesperado, uma crise que tira a gente do rumo, acaba revelando partes de nós que nem sabíamos que existiam? É uma boa pergunta. Como que abraçar o desconforto, o inesperado, seja para outro país se au pair ou qualquer outro salto no escuro, pode acabar sendo mais definidor do que seguir aquele plano certinho que a gente tinha. Exato. Fica essa provocação. E, claro, uma vontade enorme de saber como continua a história da Rita, que, pelo visto, é tudo menos monótona.